Marcos capítulo 7, versículos de 14 a 23. Chamando outra vez a multidão, dizia: escutai-me, vós todos, e compreendei. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre essa parábola. Ele lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que nada de fora entra na pessoa a torna impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim ele deixava puro todo o alimento. E acrescentou: o que sai da pessoa é que a torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que a tornam alguém impuro. Ao ouvir essa passagem bíblica, o evangelho do dia de hoje, na Santa Missa, logo de manhã, e a homilia do Padre William, que foi o celebrante no Santuário Pai das Misericórdias, eu chorei. Por quê? Porque esta palavra nos leva a reconhecer a natureza humana. E eu falei para mim mesmo: aceita que dói menos, Antonieta. Por quê? Nós precisamos ter a coragem de olhar para dentro do nosso coração e pensar: como eu vivo a pureza? Pensar com coragem: como eu vivo a pureza? Me preocupo com o meu interior ou com o meu exterior? Porque constantemente nós estamos preocupados com o nosso exterior, com as nossas aparências. Todos nós, a gente se preocupa mesmo. Como anda os meus desejos e os meus pensamentos? Porque nós, muitas vezes, nos pegamos em desejos e pensamentos fúteis, inúteis, e que muitas vezes a gente fica cultivando, até com uma boa intenção. A gente cultiva, mas fará um mal para a nossa alma. E interessante que um documento de Aparecida, números 49, 50, pode conferir, o documento, os nossos bispos orienta e diz assim, a avidez do mercado descontrola o desejo, e os desejos se tornam felicidade. A felicidade se pretende alcançar através do bem-estar econômico e da satisfação hedonista, ou seja, o prazer como finalidade de vida. E tudo isso acaba nos abatendo, nos prejudicando, nos toca. Quando a gente menos espera, estamos cultivando vícios que nos contaminam. Nós somos contaminados de dentro para fora. Deus, ele está preocupado muito mais com o que sai de nós. Então eu preciso ter a coragem, no dia de hoje, a partir dessa palavra, como chorei na missa, olhar para dentro do nosso próprio coração, porque, meus queridos irmãos, a fonte de onde é produzido as poluições da nossa vida é o nosso próprio coração, porque o pecado, ele não é um
respingo de sujeira do exterior dentro de nós. É o contrário, Padre Ricardo. É o contrário. A sujeira, ela é gerada dentro do nosso coração, de dentro do nosso coração, porque todo ato externo do pecado, ele começou primeiro no interior do nosso coração. Quando nós estamos praticando esse pecado externo e às vezes público, ele foi gerado. Ele começou dentro do nosso coração. E o texto bíblico, Jesus vai citar 13 situações de más intenções que saem de dentro de nós. É essa sujeira que é brotada do nosso coração. A imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Tudo isso começa dentro do nosso interior, no nosso coração. E nós sabemos que é tudo aqui, mas o coração, biblicamente falando, é o centro do ser humano. Eu gosto muito, Padre Ricardo, das orientações da doutora da igreja, Santa Idelgarda de Binde, que tinha dons de ver tudo por dentro. E o Senhor revelou que a comida é para colaborar e tratar da nossa saúde. Mas Santa Idelgarda ensina que não adianta tomar uma xícara de chá se não tivermos intimidade com nosso Senhor. Por quê? Porque tudo o que nós produzimos dentro de nós são esses vícios que pode arrastar a nossa alma para longe de Deus. E arrasta. E arrasta. E arrasta e faz o estrago que às vezes a gente pensa que não consegue nem sair. Porque a gente fica descontrolado emocionalmente, fisicamente. A gente não consegue caminhar na virtude porque os vícios vão dominando a gente. Mas, meus irmãos, há um segredo nessa palavra. Porque Jesus, que se coloca na presença da humanidade e chama a humanidade para si, e ele traz o verdadeiro cumprimento da lei. Porque aqueles homens desvirtuaram a lei, achando ao seu bel prazer, para que pudessem ser saciados dessas más inclinações, dos desejos. Os desejos cegaram os olhos do coração, de modo que aquilo que era santo se tornou profano. E Jesus veio para dar o verdadeiro cumprimento. Ele inverte a lógica. E ele vai dizendo para nós na palavra: na minha presença, tudo começa a ter ordem. Na presença de Jesus, e aquilo que você disse agora da santa, de que não adianta nada sem Cristo, porque essa é a verdade. É Ele que vai colocando a ordem. Então, a ordem não é dizer, aquilo que eu como que me faz mal, como se dizia aqui na palavra de Deus. Colocava a culpa naquilo que não tem culpa e escondia a própria fraqueza. Mas deixa Jesus se colocar na tua presença, para que Ele possa revelar as más inclinações que trazemos, a maldade, as desordens do coração. A guerra que começa aqui, né? Exatamente, exato. As desordens que começam aqui no coração. Mas quando Deus habita, Ele vai colocando ordem. Aonde há caos, é porque não há a presença de Deus. Aonde há desordem, é porque não há a presença de Deus. Coloque a presença de Deus no teu coração. Porque a lei, ela não é ruim em si mesma, Antonieta. Sem dúvida. Ela nasceu para nos proteger de nós mesmos. Exatamente. É uma orientação santa. Exato. É um código de santidade. Exato. Que quando a gente vai se aprofundar, nós vemos com clareza a moderação que Deus ensinou um povo para não se perder e que se cumpriu tudo em Cristo Jesus. Exato. Ele é o cumprimento desta lei do Pai
Pai para colocar o ser humano no seu lugar devido para não se perder. Exatamente, é o verdadeiro cumprimento, porque olhamos como um exemplo, o cinto de segurança, quando nós estamos dirigindo nas estradas. Se você não usar o cinto de segurança, você se coloca em perigo. Então, ali, aquela lei, ela nasceu para te proteger, para te ajudar, para ajudar você a pensar. Mas ainda mais é a lei eterna que faz isso conosco. Só que, quando não há Deus em nosso coração, quando não há a presença do Senhor, a gente faz o quê? Desvirtua a lei. Esquece a moderação. Esquece a moderação. Bate cabeça porque quer. E outra coisa, gente, é uma lei que precisa ser leve. Quem coloca o peso nela é o coração dos homens, que é pesado. Exatamente. No início ali, eu e Flavinho partilhando, eu não consigo ler sem um óculos. A Flavinho fala, eu coloco na luz. E eu falava bem assim, eu tenho 2 traduções, uma da Ave Maria e uma da Tebe, grande, com a letra grande para facilitar, mas eu não a carrego porque ela é volumosa, mas e pesada para carregar. Só que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, foi uma alusão que a gente falou por causa do material, mas ela não é leve e ela não é pesada. Quem colocou o peso na lei foram esses homens. Exatamente. E Jesus é na medida. É na medida. Esse ano eu completo 30 anos de História com Carisma, Canção Nova. Mas eu não me acostumo com o que o Espírito Santo faz nessa obra. É algo poderoso. Porque desde o início desde a nossa conversa até agora, o Espírito Santo é quem faz a produção de tudo que acontece aqui. Né? Temos profissionais gabaritados, produtores, diretores, que trabalham ao limite para que tudo corra bem. Mas quem é o grande produtor aqui na Canção Nova? É o Espírito Santo. Naquela pequena confusão do padre no início, né, de estamos aqui no momento da misericórdia, que não foi confusão, na verdade foi uma inspiração, né? E de lá para cá tudo isso está se confirmando. O que me vem ao coração diante dessa palavra, do que vocês já partilhavam, é exatamente a palavra virtude, virtus, né? A virtude. Nós temos que nos voltar para aquele que é o provedor de toda virtude, o coração de Jesus, porque é do coração que sai todas as coisas, boas ou más. Do coração de Jesus só saiu coisa boa, porque Ele é bom, Ele é o bom pastor. E nós temos que olhar para o coração dele, porque aí se a gente olha para o coração dele e aprende dele as virtudes, isso daqui não é pesado. Não. Nada mais é pesado. Tudo para nós se torna leve. Por quê? O jugo do mundo é pesado, mas o fardo que Jesus coloca em nós, Ele mesmo carrega conosco. Então esse fardo se torna leve. Hoje eu e você, especialmente eu digo para mim, mas eu sei que também você, eu sei que você é melhor do que eu, mas nós dois precisamos buscar no coração de Jesus as virtudes para nós vencermos esses vícios. O que a Antonieta nos trouxe aqui são 12 vícios, não é? E como é que você vence um vício? Com a virtude. O antídoto para o vício é a virtude. E eu volto naquilo que eu dizia para o padre, o bom hábito, não é? O vício, é um mau hábito. A virtude é um bom hábito que, se cultivado e trabalhado todos os dias, ele vai gerar em nós a virtude segundo o coração de Jesus. É o que essa palavra, ao meu verdade. Coração, fala de forma muito forte. Precisamos buscar no coração de Jesus as virtudes. Perfeito, Flavinho, porque quando nós, iluminados pelo Espírito Santo, reconhecemos para doer menos os nossos vícios, o próprio Espírito ilumina com virtus. Exato. Com a virtude. Com que esta ação poderosa do Espírito Santo trabalhando em nós. Por isso nós precisamos aprender a ser vigia. Exato. De nós mesmos. Sim. Não é? Sim, e pedindo o Espírito Santo sempre, porque ainda assim nós não temos forças. Não temos. Nós temos que ter o cuidado com as nossas atitudes, ações, pensamentos, como você muito bem trouxe inspiradamente na partilha da palavra. Mas ainda assim nós não podemos, nós não conseguimos, porque nós somos muito frágeis, muito fracos. Então por isso que a cada dia, eu e você, todos nós, precisamos pedir o Espírito Santo. Eu sempre penso assim, olha, Flavinho, nós somos batizados, nós portamos aquele que tem a força de nos tirar dessa luta. Quando nós clamamos o Espírito Santo, nós estamos clamando quem mora dentro de nós. Sim. Então, eu penso que o Espírito Santo fica assim, Antonieta, me chama, minha filha, estou te aguardando.
Antonieta, me chama, eu estou aqui. Então o Espírito Santo, ele aguarda eu chamá-lo para vir em meu socorro. E olha, São Boaventura, doutor da igreja, ele nos ensina que o Espírito Santo, ele vem onde ele é desejado e amado. Amém. E o nosso pai fundador nos ensinou que este lugar, aqui na Canção Nova, é o epicentro do batismo no Espírito Santo. Amém.